Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente ter uma conversa bem rapidinho, bem interessante, sobre duas questões muito importantes: ética e cidadania. Eu sei que cidadania já é um assunto que eu já trabalhei com vocês em alguns vídeos aqui no canal, mas tem algumas questões que eu queria complementar. Então, para começar com a ética. Ética é uma palavrinha que faz parte do nosso cotidiano e tem um pouquinho de confusão sobre ela. A gente costuma misturar muito com moral, né? Então, o que seria ética? Ética é, primeiro, que a gente pode pensar que é um estudo racional da ação, né? Mas estudo em que sentido? Para a gente definir as ações que são corretas e as ações que são erradas, mas de acordo com critérios universais. A gente até poderia discutir esses critérios universais, né? Eles não são tão universais assim, correspondem mais ao mundo ocidental, mas tudo bem, né? Vamos trabalhar com os conceitos como eles são. Então, o conceito de ética fala que é essa análise de uma ação correta ou uma ação errada a partir de valores universais. O que seria a moral? Gravando em casa tem caminhão do gás passando, mas tudo bem. O que seria moral? Moral também tem a ver com uma ação correta ou incorreta, mas a partir de valores de uma sociedade, né? Então é uma questão mais variável. O que é correto para um brasileiro, por exemplo, pode não ser correto para um francês, né? Isso tem a ver com os valores, tem muita ligação, está diretamente ligado com os valores da sociedade, de uma sociedade específica. E é claro que a moral também varia conforme o tempo, né? Com um pouco mais de facilidade, talvez, do que a ética, né? Que são esses valores universais. Então, moral, ela é mais localizada, né? Muito bem. A cidadania, né, que também vou falar um pouquinho mais para vocês hoje, a cidadania também é um valor, é um conceito que muda conforme o tempo. O que é ser cidadão? O que é ser cidadão variou com relação ao tempo. Na antiguidade, por exemplo, a cidadania estava muito ligada à participação política. E a participação política estava muito ligada ao dinheiro, ao status social da pessoa. E isso, claro, sem mencionar a questão homem e mulher. Obviamente que mulher não é cidadã na antiguidade. Aí, com o passar do tempo, chegando na modernidade, na nossa sociedade atual, na contemporaneidade, aí mudou. O conceito de cidadão é bem maior. Nós temos um conceito bem maior que não está ligado só exclusivamente à participação política. Por isso que eu falei que é um conceito bem mais amplo. Por exemplo, vários grupos na sociedade que não têm acesso ainda à participação política são considerados grupos de pessoas cidadãs, como as crianças, por exemplo. Claro que a grande discussão que a gente pode fazer é: será que a cidadania, esse conceito que hoje é mais amplo, é uma cidadania plena? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Aí tem um estudo sobre a cidadania que mostra-se numa escala universal também, né? Se bem que corresponde à nossa evolução no Brasil. Claro que em momentos diferentes, mas também corresponde um pouquinho à nossa evolução da cidadania no Brasil, que é um estudo feito pelo Marshall. Ele definiu que a cidadania acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa civil, quando a gente consegue as nossas primeiras liberdades. Ele até trata como uma cidadania negativa. Não é negativa num sentido ruim, né? Negativo porque está dizendo só que a pessoa é protegida pelo Estado. Então, essa cidadania, ela corresponde às liberdades de ir e vir, de ter propriedade. São as nossas primeiras garantias, os nossos primeiros direitos compõem essa cidadania civil. Num segundo momento, as pessoas não se contentam mais só em ser protegidas. Elas querem fazer algo, elas querem participar mais ativamente, que daí é a cidadania política. E aí também, historicamente falando, a gente consegue perceber esse momento naqueles grandes movimentos pelo sufrágio. É claro que, num primeiro lugar, estamos falando de movimentos para os homens, né? E logo em seguida para as mulheres também. Mas aqueles movimentos pelo sufrágio, pela participação política dos trabalhadores, que acreditem vocês ou não, mas até pelo século XIX, agora há pouco, nós não tínhamos essa questão do sufrágio universal, né? As pessoas poderem votar independentemente
da sua classe social. Então foi um segundo momento, uma segunda etapa. E aí a terceira etapa é da cidadania social, né? Quando a gente consegue mais ainda, sempre vai crescendo, né? Primeiro a gente tem a proteção do Estado, depois tem a participação, e com essa participação a gente consegue mais direitos, direito à saúde, à educação, ao trabalho, essas garantias sociais. Como eu falei, essa é uma evolução, né, que foi pensada a partir do mundo. No Brasil, a gente também consegue perceber isso, essas transformações a partir das nossas constituições. E aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais das nossas constituições, eu tenho um videozinho para cada uma delas no canal, rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas aqui a ideia é falar, então, né, de maneira mais geral, né, de ética e cidadania. Também, né, então eu já reforço o que eu já falei anteriormente, que é uma construção social. Como construção social, né, é necessário para isso que a gente seja ensinado, né, que a gente tenha um processo de aprendizagem. A cidadania a gente aprende o que a gente pode fazer, a gente aprende como a gente deve se comportar. E essa socialização acontece desde a infância, logicamente, até a vida adulta, né? A gente está sendo constantemente ensinado, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, especialmente com as crianças. Essa socialização que acontece com as crianças, né, na infância, ela pode ser marcante e pode definir como é que vai ser o cidadão no futuro. Então, brincadeirinhas do tipo, deixa isso aí de lado, isso é coisa de menina, né? Esses tipos de comentários preconceituosos, achando que as crianças não vão lembrar mais tarde, mas é só uma brincadeira. Essas brincadeiras revelam preconceitos, né? Esses preconceitos podem marcar a infância de alguém e aí serem reproduzidos na vida adulta. Então, a gente tem muita responsabilidade quando a gente vai tratar com uma criança, né? Para mostrar como é que ela deve se comportar, tanto pela fala quanto pelos exemplos. As crianças observam muito o que a gente faz, né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Mas, enfim, a socialização é muito importante nesse processo de construção da cidadania. E aí a gente chega na vida adulta, numa sociedade em que a gente se encontra, que tem muita gente que fala que, lógico, a gente tem muito mais acesso a muito mais coisas, nós estamos numa sociedade da informação, numa sociedade do conhecimento. Tem diferença? Tem. Informação e conhecimento são coisas bem diferentes. Informação, temos várias por aí, né? A internet está cada vez fazendo mais parte do nosso cotidiano. Qualquer coisa que a gente queira saber, a gente pesquisa na internet. Isso é ter acesso à informação. Mas será que isso se traduz em conhecimento? Conhecimento é aquilo que a gente faz da informação, como a gente processa essa informação, como a gente entende essa informação. E é triste perceber que muitas vezes a informação não se traduz em conhecimento. A gente vê, mas não consegue processar aquela informação. E obviamente que informação traduzida em conhecimento também ajuda muito no nosso dia a dia, especialmente nesse olhar cidadão, nesse comportamento cidadão que a gente deve ter, sempre, né? A cidadania não é algo que a gente exerce de 2 em 2 anos quando vai participar de uma eleição, por exemplo. A gente exerce no nosso cotidiano, respeitando as pessoas também. E aí, chega o grande desafio que a gente tem hoje em dia, né, que a gente sabe que tem muitos direitos, mas muitos deles não estão em prática. E como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer para colocar em prática? Pensar em uma lei, formular uma lei não é suficiente, porque lei a gente tem. E falando inclusive do Brasil, estou pensando no Brasil quando eu falo desse momento. Lei a gente tem, Constituição a gente tem, mas e a prática disso? Como é que a gente pode traduzir, como é que a gente pode pensar em trazer tudo isso para a prática? Duas questões, né? 2 tipos de ação. Ações educativas e ações afirmativas, né? Eu vou começar pela educativa. O que são ações educativas? É muito importante, aí por isso que eu falei aquela questão da informação e do conhecimento. É muito importante que haja essa produção de conhecimento e que as pessoas percebam, né, até por ações educativas, ensinando vamos ensinar que as pessoas percebam o mundo que a gente vive hoje em dia, os direitos que as pessoas têm, que conquistaram, especialmente hoje, eu estou gravando hoje, dia 13 de maio, e se fica falando muito aqui no Brasil da abolição dos escravos, da libertação, da Lei Áurea,
Sim, mas a Lei Áurea é suficiente para que a gente consiga perceber uma construção de uma cidadania das pessoas que foram libertas? Não, né? A gente precisa ensinar as pessoas. E aí, quando eu falo pessoa, a sociedade em geral, mas especialmente quem trabalha com a lei. Policiais, isso é um problema grave que a gente tem no Brasil atualmente. Também recentemente aconteceu, o que foi chamado lá de chacina do Jacarezinho, ensinar os policiais a esse contato com a sociedade, os magistrados. Então, são necessárias ações educativas para a gente desenvolver essa cidadania. E também tem as ações afirmativas, que a gente percebe que há uma igualdade formal na nossa sociedade, porém não na prática, não social. Então nós precisamos dar chance e dar vez às pessoas que, por elas mesmas, pela sociedade como está, não conseguiriam. Chance ao estudo, ao trabalho. As ações afirmativas são, traduzindo em um exemplo, são as ações que permitem a existência das cotas. E quando eu falo cota, não falo só para a universidade. Eu falo para o partido político, para as mulheres, eu falo para as pessoas deficientes também conseguirem emprego. Todas essas são ações afirmativas. Eu falo um pouco mais também disso lá no vídeo do Tocqueville, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas enfim, voltando ao título original, ética e cidadania. Ética é o agir corretamente. E a cidadania precisa ser exercida no nosso cotidiano. Esses dois conceitos, eles caminham juntos, mas eles não vêm naturalmente. A gente precisa transformar a sociedade para conquistarmos, de fato, isso. Uma cidadania que seja, de fato, exercida por todas as pessoas. E isso não vem naturalmente. Isso a gente precisa forçar na sociedade. E forçar, estou falando num bom sentido, a partir de ações educativas, a partir de debate, especialmente a partir dessa transformação da informação em conhecimento. Então, nesse dia 13 de maio, eu deixo essa mensagem para vocês. É só um recadinho rápido para a gente continuar a nossa conversa. E a gente continua numa próxima oportunidade. Então,